Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um Exu de grande evolução, um Exu belíssimo e muito temido em muitos locais. O nome dele é Exu Capa Preta. O Exu Capa Preta, como o próprio nome diz, ele se veste todo de preto, né? Então ele usa calças e camisa preta. Ele tem uma capa preta e uma cartola preta. Ele praticamente não aparece, né? Então ele fica... Foi a forma como ele encontrou, né, de se camuflar nas trevas para que ele pudesse fazer os seus trabalhos de ordem espiritual em locais de baixa vibração e de irmãos menos esclarecidos e obsessores, para que ele pudesse transitar por esses locais sem ser percebido, ou seja, ter uma invisibilidade, né? Ele conseguisse se esquivar das coisas até mesmo para que os feitiços não conseguissem encontrá-lo, né? Então a capa preta que ele usa é uma capa de proteção e uma capa de invisibilidade, né? Quem já viu Harry Potter deve saber mais ou menos como é que funciona essa capa de invisibilidade. Você realmente fica coberto por aquilo e passa despercebido em qualquer local que você esteja, né? Então o Capa Preta, ele aprendeu a enxergar na escuridão, né? Por ter passado muitos e muitos anos na escuridão, pagando pelas coisas que ele fez, pelos problemas que ele causou, pelo mal que ele causou a muitas pessoas em vida. Vou chegar nesse ponto para explicar para vocês. Então ele tem uma certa resistência, uma certa quizila, assim como todos os Exus, mas ele principalmente quanto à luz do sol, né? E isso se entende muito vindo por onde ele chega, né? Porque ele vem também bastante pelas linhas de desdobramento de Oxum, tanto quanto o do 4, que traz bastante questões de quizilas com o sol também, né, por conta de Egungun. O Capa Preta, em vida, ele foi um grande cientista que fez muitas descobertas, ele trouxe muita evolução para a ciência e para o povo do plano terrestre quando ele estava em vida, mas o ego dele e a vaidade tomaram conta ao longo desse processo enquanto ele fazia os seus estudos científicos. Então ele acabou transpondo um limite o qual ele deveria respeitar das leis divinas, né? E utilizou durante muitos e muitos anos seres humanos em seus experimentos, né? E por violar essa lei, ele acabou trazendo muito sofrimento e morte também a muitos seres humanos quando ele ainda estava em vida e realizava os seus experimentos científicos em seres humanos. É claro que foi preciso ele fazer isso para que ele conseguisse extrair alguns resultados, né? E teria como, assim como hoje em dia é feito, testes em seres humanos numa determinada área de segurança e com a proteção necessária. Porém, naquela época, como eu disse já aqui nesse vídeo, o ego e a vaidade tinham tomado conta dele já, e ele achou que ele estava ficando, inclusive, superior ao seu próprio trabalho, superior à própria ciência. Então, ele não tinha dó nem piedade daquelas pessoas que ele utilizava para poder fazer os seus experimentos, né? E foi aí que ele foi intransigente com as leis divinas, né? Trazendo muita dor e muito sofrimento para muitas pessoas que passaram por experimentos e trazendo muita dor e muito sofrimento para as famílias, né? E para as pessoas que estavam ao redor dessas pessoas também, que muitas vezes desapareciam sem dar notícias, né? Porque muitas vezes essas pessoas não passavam espontaneamente por esses experimentos, elas eram raptadas e através desse processo, desse rapto, né, elas eram obrigadas a passar por esses experimentos. Então isso trouxe muita dor, muito sofrimento para várias famílias, e quando o Capa Preta desencarnou, né, ele foi para o umbral e durante muitos e muitos séculos ele ficou vagando
para poder expurgar as energias que ainda mantinham ele conectado ao plano terrestre, né, por conta ele era muito ligado ainda à questão da ciência, dos conhecimentos que ele estava trazendo para a população e como que ele ia fazer e essa questão da dor também, do sofrimento, era uma coisa que ele acabou se afeiçoando. Então ele teve que passar muitos e muitos anos antes de ser resgatado do umbral. E quando ele foi resgatado, adivinhe, por uma pombogira. Eu dou um prêmio para quem adivinhar que pombogira era essa. E ela identificou nele uma capacidade muito grande, né, de conduzir outras pessoas, porque ele tinha muito conhecimento acumulado e ele dotava de uma frieza que poderia ser utilizada para a aplicação de leis kármicas, né? Então ela trouxe ele para assumir o topo de uma falange, a falange dos capa-pretas, né? Que é uma falange de Exus que trabalham com a aplicação de grandes karmas, né? Punições severas das pessoas que se desvirtuam dos seus caminhos e não seguem as leis divinas. Basicamente, ele passou durante muitos anos aplicando o karma, as leis kármicas, né, a pessoas que faziam a mesma coisa que ele, né? Então ele conseguiu, através dessa aplicação, após o desencarne dessas pessoas, ainda trazer muitos espíritos dotados de muito conhecimento e de bastante frieza para trabalhar nas linhas das falanges e subfalanges dos capa-pretas, né? Então foi assim que surgiu a falange do capa-preta e é assim que ela se desenrola ao longo do tempo, né? Então ele é um Exu que atua com a aplicação de punições, né, segundo as leis divinas, e as leis dos locais, né, dos países onde essas pessoas vivem, né? Então se você vive hoje no Brasil, você precisa seguir as leis deste país, mesmo que você não concorde com elas, né? E não existe muito uma diferenciação para o capa-preta do que é mais errado ou menos errado, né? Se segundo as leis do seu país jogar um papel de bala na rua é errado e você deve ser punido por isso, ele não faz a diferenciação entre jogar um papel de bala na rua e tirar a vida de uma pessoa, né? Segundo a aplicação das leis kármicas, da linhagem deste Exu, que é um Exu de grande evolução, de grande poder, mas também de grande frieza, ele aplica da mesma forma. Então aquilo que você fez errado, você paga por aquilo, né? Ele é um Exu que trabalha muitos caminhos de proteção também, né? Então foi dado alguns caminhos aqui para essa casa, inclusive aplicar para pessoas a sua capa de proteção. Essa capa de proteção foi feita durante muito tempo aqui na Casa de Padilha para alguns consulentes, porém hoje em dia essa proteção ela é feita pela própria capa da Maria Padilha. Então quando é feita a iniciação de um novo filho na casa, esse novo filho ele já tem os caminhos abertos com tranca-ruas e a capa de proteção de Maria Padilha. Mas, mesmo assim, caso você não seja iniciado na Casa de Padilha e queira ter uma capa de proteção da Padilha, a proteção é equivalente à proteção da capa de capa preta, você também pode ter. É só entrar em contato conosco que existe um procedimento para isso. E a gente conversa a respeito, tá? Mas é um Exu capa preta, um Exu de grande evolução, um Exu extremamente inteligente, extremamente objetivo e frio, né? E em alguns terreiros ele inclusive é o chefe da casa, onde ele comanda os trabalhos e tudo mais, e ele é extremamente severo, né? Ele traz para os seus filhos uma capacidade de desdobramento absurda. Então isso pode trazer visões do futuro, viagens interdimensionais, comunicação com o mundo espiritual de uma forma muito mais ampla do que o normal que eu digo é um normal para um médium, né? E assim por diante, né? Aqui na Casa de Padilha, eu não sei como é no seu terreiro, na sua casa, mas aqui dentro da nossa doutrina, dos nossos ensinamentos, ele é um Exu que responde a uma linhagem de Oxum, tá?
Em muitos outros terreiros eu entendo que ele possa vir pela linha tanto de Xangô quanto de Oxóssi, né, mais para Xangô. Porém, aqui na Casa de Padilha, ele vem pela linhagem de Oxum. Se no seu terreiro é diferente, eu respeito, espero somente que você respeite a doutrina do meu terreiro também, tá certo? Sobre as vestimentas desse Exu, né, como já foi dito aqui, roupas pretas, capa preta, cartola preta, certo? A ferramenta de trabalho que ele utiliza é um punhal ou uma adaga que ele utiliza para ceifar as energias, cortar ou, né, dar cabo de algumas pendências humanas, certo? A sua bebida é o conhaque de gengibre ou, em muitos casos, também o uísque, tá? E aí, claro, isso pode variar de entidade para entidade, eu estou falando de uma maneira geral. Tá? O fumo é o charuto e os seus pontos de força, como na nossa casa ele vem por uma linhagem de Oxum, as cachoeiras e também o cruzeiro das almas. Bom, essa foi a história do Exu Capa Preta, espero que vocês tenham gostado. Num próximo vídeo eu vou falar sobre a característica dos médiuns desse Exu e como que se dá essa sincronicidade aí, essa questão da sincronização das energias desses dois, tá certo? Um axé da Casa de Padilha e que o povo da rua abençoe.